Bom, pessoal, vamos começando. Acho que tem bastante gente aqui. Vamos respeitar os horários de quem está aqui na hora. Acho que queria agradecer a presença de todo mundo. É, E esse é o nosso último encontro brasileiro do Radar de Futuros. Hoje o tema é o investidor de 2035. Como todos os outros encontros que a gente já teve aqui, a ideia aqui não é prever o futuro, mas aprender a ler sinais, o que já está acontecendo, que vai influenciar o comportamento do investidor nos próximos anos. A gente está aqui com o pessoal da Envisioning, que é a consultoria que ajudou a gente nessa pesquisa, para apresentar um pouquinho esses conceitos de futuro para a gente. Depois a gente vai ter um papo junto com o Altair para entender esse comportamento do investidor daqui para frente e como isso influencia o dia a dia de vocês aí no mercado. O Radar de Futuros ele surgiu para apoiar vocês a tomar decisões mais estratégicas em inovação, olhando para tendências, com esse horizonte mais amplo. Faz parte do nosso compromisso de atuar como um farol de tendências e ajudar as instituições a navegar as mudanças tecnológicas que estão redesenhando nosso setor. E essa trilha serve justamente para isso, para pegar esses temas centrais identificados no radar, aprofundar, discutir e provocar reflexão prática para quem está no dia a dia e no mercado. E quando a gente fala de investidor, daqui a 10 anos, a gente está falando de um perfil que vai conviver com um mercado muito diferente do atual, com um ativo tokenizado, totalmente digitalizado, mais personalização, até mediado pela IA, umas fronteiras mais fluidas entre o mercado nacional e global. Então, vão ter mais pressões por transparência, segurança, impacto. Isso tudo vai mudar comportamento, as expectativas, a confiança de todo mundo no relacionamento com o mercado. Não é, mas a gente vê que não é só tecnologia, isso já faz parte da mudança cultural que isso vai trazer. E a gente falar um pouquinho mais disso mais para frente, mas para começar eu queria ter esse bloco de alfabetização de futuros com a Envisioning, trazer essas ferramentas para a gente pensar um pouquinho de longo prazo, ter essa leitura estruturada do radar nesse tema. Depois a gente volta para conversar com o Altair e ver essa visão um pouquinho mais comportamental do investidor do futuro. Então já vou passar a palavra para o Michel. Vou pedir para todo mundo deixar os microfones silenciados. Se tiver alguma pergunta, manda no chat ou levanta a mão para fazer no microfone. Vamos fazer isso aqui um pouquinho, uma conversa. E é isso. Michel, Turre com vocês. Obrigado, Lucas. Eu diria que alguns desses agentes que você citou já estão conosco na sala, inclusive, porque a quantidade de agente IA que aparece aqui no Teams tem que ser notado. Já estão aqui aprendendo conosco. Eu vou pular para os slides e estamos sincados. Então, muitíssimo obrigado por todo mundo, por estar participando por essa terceira sessão de olhar para o radar de futuros. A nossa intenção hoje é ser bastante breve na explicação e poder enfatizar a conversa, o diálogo, o máximo possível. Então, eu prometo que seremos o mais rápido possíveis. Aqui comigo está o Rodrigo. Oi, gente. Bom estar aqui com vocês. Eu sou Rodrigo Turri, então trabalho na Envision também. Estou em Amsterdã, assim como o Michel. E eu trabalho como pesquisador de tecnologia emergente. E eu também tenho uma newsletter que eu falo mais sobre movimentos culturais. Então tenho esses dois lados assim nas coisas que eu faço. Eu sou Michel, eu sou fissurado por tecnologia e a forma que tecnologias transformam a sociedade e a humanidade de tantas maneiras, e eu tento traduzir isso para todo mundo que quer ouvir e todo mundo que quer acompanhar esse tipo de pensamento há um tempo. Parte disso pelo trabalho da Envisioning, que fizemos com o Bima nos últimos meses, que tem esse resultado incrível, que é a Radar de Futuros, mas também através de uma newsletter semanal que eu tento escrever sobre aquilo que eu acho que é a nossa transição para inteligência artificial geral. Mas isso é um assunto próximo. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre a nossa visão de tecnologia emergente e como é que a gente se encontra nessa transição, olhando para tecnologias com vocês, através do Radar de Futuros. Muitos amigos me dizem que eu estou nessa intersecção entre ser um early adopter, ou seja, alguém que adota tecnologias novas na primeira oportunidade, e um heavy user, ou seja, alguém que usa muito as tecnologias. E é assim que eu passo os meus dias. E há 15 anos quase eu comecei o que hoje trabalhamos de maneira um pouco mais sistêmica, comecei a olhar para tecnologias como de forma gráfica, de forma de abrir conversas e não de tentar antecipar nada, mas de olhar para aquilo que seria plausível no futuro próximo e assim instigar conversas e debates sobre o que isso significa para nós. E esse trabalho permanece, claro, e hoje fazemos isso de uma maneira, somos muito privilegiados por poder trabalhar com organizações tão impactantes que trazem esse tipo de visão para o mundo de inúmeras maneiras, mas sempre com foco em olhar para tecnologias de uma forma sistêmica e tentar
desdobrar possíveis impactos que essas tecnologias terão sobre diferentes aspectos da humanidade, da sociedade, de economias. E para entender o papel de um trabalho desse no contexto tal como o nosso aqui, é importante haver uma alfabetização sobre as possíveis direções do futuro, a alfabetização de futuros, como a gente chama. E, primeiramente, a gente queria avaliar com um Slido o quanto que vocês já participaram das outras sessões. Então, é um pouco de uma incógnita para nós. Então, se puderem votar aqui rapidamente, para a gente saber onde que é melhor utilizar o tempo da nossa sessão juntos hoje, por favor. Ótimo. E vou pedir para checarem. Não, obrigado. Boas-vindas, então. A maioria está vindo pela primeira vez. Que ótimo, agora sabemos. E temos aqui um pouquinho de distribuição de quem está voltando para mais. Obrigado também. Eu acho que já temos uma amostragem representativa. Super útil isso aqui, obrigado. E temos outra pergunta que vai aparecer no mesmo link, que é agora relacionado ao nosso tema de hoje, que é: queremos ouvir de vocês qual que é o maior desafio para o investidor hoje, em palavras. Vamos fazer uma nuvem de palavras para entender melhor o que é que tem na cabeça de cada um. Incrível como o excesso de informação tornou-se de longe o termo mais recorrente, com tanta variedade. Temos confiança, falta de conhecimento, que é o complemento do excesso da informação. Confiança, que, claro, anda junto. Ok? Temos uma amostragem super representativa. Muito obrigado. Vamos avançar um pouco para o ouvido Turra sobre o que é alfabetização de futuros. Por favor. Boa. Bom, então acho que é legal ter esse background do assunto, né? Do que é esse termo alfabetização de futuros ou letramento de futuros. É essa ideia de que o futuro ou os futuros, ele só pode ser imaginado, ele não existe. Então, a gente participou, sei lá, acho que foi 2020, vai fazer o quê? Um ano, do Futures Literacy Summit da Unesco, que trazia a alfabetização de futuros como uma necessidade uma habilidade para o futuro e para o presente. Que o futuro não está dado e que a gente pode criar ele. E eu acho que é algo legal que é o futuro no plural, que foi também uma decisão de chamar Radar de Futuros por causa disso, para a gente ver que são vários futuros possíveis e que a gente pode conversar e trabalhar neles juntos. Pode passar para o próximo. Aqui são algumas assim disciplinas dentro dos estudos de futuro, porque ele não é só uma coisa, né? Tem futurologia, futurismo, às vezes eles se confundem um com o outro, às vezes eles são a mesma coisa. E então, nesse gráfico, é legal a gente olhar para o eixo que tem tempo, então, para quantos anos a gente está olhando, né? Hoje a gente está olhando para 2035, para 10 anos, e um lado que é mais de método, se é mais uma sensibilidade ou se é mais método científico. E essas disciplinas, elas se misturam. Então, pesquisa de mercado é algo que já tem mais estruturas científicas e tal, e o Cool Hunting, que é uma disciplina mais de moda, de design, tem uma coisa ali mais do feeling da pessoa que faz análise, que percebe essas mudanças. E essa disciplina, ela está entre esses dois campos. Pode passar.
E a nossa visão sobre esses possíveis futuros gira muito em função da tecnologia. Nós focamos a nossa visão em volta de tecnologia porque, ao meu ver, a tecnologia tem um papel desproporcional sobre o quanto que ele afeta o nosso presente e o nosso futuro. Desproporcional no sentido, poucas pessoas criam tecnologia, só que muitas pessoas usam, então acaba tendo um efeito além daquilo que a gente consegue imaginar muitas vezes. E a tecnologia tem rumos visíveis, ela caminha numa direção até um pouco previsível, na direção de maior ubiquidade, ela se torna cada vez mais presente na nossa vida, mas também para maior complexidade, ela se torna mais dependente dela mesma e se insere em nossas vidas em lugares inesperados. E nós sofremos algo que às vezes se chama sonambulismo tecnológico, que é a ideia de que ela modifica a nossa expectativa sobre como é que o mundo deveria funcionar. O que significa isso? A gente pensa, tal como um sonâmbulo, a gente pensa que a tecnologia é algo que a gente pode observar, pegar e depois largar e não ser afetado por isso. Mas não é verdade. Ao saber que uma tecnologia existe, a nossa expectativa sobre como é que o mundo deveria funcionar já foi alterada e isso é irreversível. Então, a tecnologia altera a nossa expectativa de uma forma até um tanto previsível e define a direção dos futuros possíveis de uma maneira muito literal. E a tecnologia além de onipresente, né, ubíqua, ela também pode ser definida como tudo aquilo que nós criamos, tudo que não é do mundo natural pode ser considerado tecnológico. E todas essas tecnologias, o que elas têm em comum é que elas obedecem essas mesmas regras. Então, coisas que nós enxergamos como estáticas, dinheiro, né? Não só as moedas e as criptos, mas o conceito de armazenar valor num objeto e transferir esse objeto para outra pessoa, essa pessoa perceber o mesmo valor. Esse conceito é uma alucinação conjunta, é uma decisão que nós tomamos que a gente chama de uma tecnologia e que funciona de maneira tão onipresente. E todas as tecnologias criadas por nós, a agricultura, a forma que nós domamos a superfície da terra, o controle do fogo, a escrita, todas elas nos transformam de maneiras irreversíveis e profundas, mas ao mesmo tempo bastante previsíveis, eu diria, pelo menos do ponto de vista de quem passa muito tempo observando e tentando derivar como que isso pode nos afetar. E a forma que o futuro é descontínuo pode ser expressado por essa curva ótima que é nós tendemos a superestimar o impacto a curto prazo de tecnologias novas, enquanto a gente subestima ela a longo prazo. O que significa isso no gráfico aqui? A curto prazo, nós pensamos que a tecnologia terá muito mais efeito na nossa vida do que ela de fato tem. Compramos, adquirimos, investimos na tecnologia nova e as coisas não mudam exatamente o tanto quanto a gente gostaria, mas uma vez esquecido e ela se torna ubíqua, né? Ela se torna parte do nosso novo comportamento, e a realidade acaba sendo muito mais transformacional do que a gente imaginava. Ela segue uma lógica exponencial, enquanto a nossa expectativa segue uma lógica linear. Claro, generalizando grossamente sobre a forma que nós percebemos as coisas, mas dizendo a respeito também das observações reais e mensuráveis que tem por trás da tecnologia, os efeitos da transformação exponencial que tem como expressão esse tipo de curva transformacional que quebra nossas expectativas. E essas curvas exponenciais podem ser vistas assim também como a capacidade de armazenamento, transferência de dados, a capacidade de tudo aquilo que é mensurável em tecnologia aumenta de forma exponencial, enquanto seu custo diminui também de forma exponencial. Essas curvas ambas são logarítmicas, por isso que a linha é reta no crescimento e na diminuição. E o Rodrigo vai nos contar um pouco mais de Foresight. Bom, obrigado, Michel. Aqui é também para a gente entender um pouco da origem da disciplina do Foresight, ou dos estudos de futuro, que tem duas principais escolas. Então, por muito tempo, a principal escola que a gente usava na indústria era mais focado no Foresight estratégico, que ele tem origem em tempos de preparação de guerra dos Estados Unidos. Então, era muito focado num esforço militar, e que essas disciplinas foram sendo adotadas também por negócios, marketing e outras áreas. E tem uma outra veia que é do Foresight transformativo, que chamam, que ele teve origem na Europa no pós-guerra e que tinha um foco mais em reconstrução. E que hoje essa disciplina está sendo mais retomada com várias, que ele tem uma coisa mais de transformação
do que essa coisa mais guerra no seu DNA. É legal ver que tem coisas diferentes nessa disciplina. Pode passar. Passou. Ah, passou. Apareceu aí? E no, Ok. e no próximo, essa é uma base de dados só para mostrar que assim, a inspiração para o pensamento de futuros pode vir de vários lugares, inclusive da ficção científica. Esse repositório, o Technology, ele mapeia tecnologias que estão sendo lançadas agora, com filmes, livros que mencionaram anos atrás. Tem algumas que levaram 100 anos para se tornar realidade, e tem algumas que demoraram 10, 15 anos. E o interessante é que ele está mostrando não só a tecnologia, mas como que ela nos afeta socialmente, culturalmente. Eu adoro esse exemplo do filme Her, né, que ele fica apaixonado pelo assistente de inteligência artificial. O filme é de 2013 e a gente está em 2025 e tem pessoas se apaixonando pelo ChatGPT por outras ferramentas que elas estão usando, casando com a ferramenta. Então tem essa veia cultural que a gente consegue perceber pela ficção científica. Pode passar. E é, aqui é como essa disciplina está se tornando cada vez mais necessária no mundo dos negócios, dentro dos departamentos de estratégia, de ter essa habilidade. Então, pode ser uma pessoa que é focada em futurismo, mas também é uma habilidade que a gente tem, que a gente pode aprender e aplicar no nosso trabalho. Então, é isso que a gente hoje traz aqui, algumas referências para talvez, se você se interessar, continuar estudando esse tópico. E pode passar para a próxima. Essa é uma metodologia de olhar para futuros, que é a roda de futuros, ou Futures Wheel. É de 71, então não é nada novo, mas é legal que ela estrutura um jeito da gente pensar no futuro, não só no impacto imediato, então no centro a gente colocaria ali uma tecnologia, uma ideia, uma mudança, e aí a gente mapeia ao redor quais são mudanças, impactos diretos que a gente consegue pensar, e aí a partir deles pensar em impactos secundários e impactos combinados. Então, mais para o fim da dinâmica, a gente vai ver como a gente consegue usar o assistente do radar com essas metodologias de futuro. Se você estava na primeira e na segunda oficina, a gente mostrou outras metodologias. Então, depois assiste a gravação, que eu acho que vai liberar aí no YouTube. E a outra maneira de olhar para futuros possíveis é sobre o grau de prontidão das tecnologias emergentes e é a forma que nós é uma das formas que nós mensuramos essas tecnologias no radar de futuros da MIMA. Então, o grau de prontidão significa que todas as tecnologias começam como ideias, e algumas dessas ideias se tornam conceitos, alguns desses conceitos tornam-se protótipos, e alguns desses protótipos tornam-se produtos. E não significa que toda ideia vira produto, mas significa que todo produto começou como uma ideia. E é possível, de maneira muito geral, de mensurar essa prontidão a partir de observações, começando essa tecnologia é possível, já é mais do que um TRL 0, é um TRL 1, ela é plausível, ela é possível, ela cabe nas leis da física, até chegar no ponto em que a tecnologia está pronta para construir outras tecnologias em cima, que é um TRL 9. E nós rastreamos tecnologias durante todas essas fases de desenvolvimento. Uma maneira de olhar para TRL é comparar, por exemplo, o Pix com o Drex. Pix está em TRL altíssimo, não terminou de desenvolver, continua se lançando recursos e funções novas, então ela está em desenvolvimento, enquanto o Drex, para o melhor do meu entendimento, segue em TRL menor, em que significa que a tecnologia pode até estar pronta, tecnicamente, mas não está funcionando em escala operacional ainda. E cada aspecto das tecnologias pode ser medido nesses graus, e é um dos componentes principais na maneira que nós olhamos para tecnologias. Então, vamos apresentar o próprio radar, que tem como. Deixa eu pular aqui para compartilhamento da própria. Tem alguns aspectos que a gente quer apresentar neste radar, mas para quem ainda não visitou, temos falar sobre as 3, 4 coisas mais importantes que ele contém.
A principal delas está aqui apresentado 50 tecnologias distintas dentro de algumas categorias diferentes, cada cor, cada fatia, né, do bolo corresponde com uma categoria diferente. Todas as tecnologias estão ilustradas, intituladas e descritas de algumas maneiras. Temos um resumo e temos uma descrição mais detalhada. O grau de prontidão que eu citei agora aparece como a distância do centro entre né, para cada um dos pontos. Então, eu posso, por exemplo, reordenar o radar inteiro a partir dessa nota de prontidão. Eu vi que tinha uma pergunta, se quiser, se quiser fazê-la agora, se é um problema técnico, talvez, podemos tentar responder. Alguém levantou a mão. Temos espaço para perguntas depois também. E aqui podemos ver o grau de prontidão de cada tecnologia. Essa é uma maneira de compará-las, por exemplo. A segunda métrica, a segunda medida feita foi o grau de relevância, que foi feito a partir... Vou até dar zoom aqui um pouco. Que foi uma nota co-criada com experts da rede Ambima, em qual cada tecnologia aqui foi avaliada por várias pessoas sobre quão relevante ela acredita que essa tecnologia é para os próximos 10 anos, por exemplo. E essas notas são apresentadas na barra externa e aprendemos que a maioria das tecnologias parece ser muito, muito relevante. A distribuição de nota foi bastante focada nos pontos altos, que foi um dos resultados da pesquisa, um dos aprendizados da pesquisa. E um recurso muito versátil para quando vocês querem aprender sobre o conteúdo dentro do radar é interagir com ele a partir do assistente. Então, nós vamos olhar para isso um pouco mais a fundo depois, mas se estiver visitando o radar pela primeira vez, existem vários pontos de partida possíveis, qualquer pergunta possível. Apertei em uma das sugestões, simplesmente para mostrar o recurso que diz que, claro, podemos fazer qualquer interação com os conteúdos aqui dentro, que o assistente te ajuda a filtrar, a navegar e buscar o conteúdo lá dentro, além de, mas principalmente tendo em seu conhecimento, em seu contexto, todo o conteúdo aqui presente. Então, não é uma conversa geral sobre tecnologias em geral, é uma conversa específica sobre conteúdo aqui dentro. Então, você pode construir cenários, você pode fazer simulações sobre diferentes cenários com esse assistente, por exemplo. Mas a gente vai ter um exercício sobre isso em breve e vou voltar para os nossos slides. Então, falamos sobre as diferentes áreas de pesquisa, falamos sobre o grau de relevância, e agora o Rodrigo vai falar um pouquinho sobre alguns dos aprendizados nessa pesquisa. Exato. Queria aproveitar, enfim, porque vocês vão ver ali no radar, tem as 6 divisões que a gente escolheu, que já são meio que as áreas de pesquisa que a gente focou. E aí, como a gente está nesse papo, eu queria trazer coisas que estão meio por fora. Então, essa frase da Amy Webb, que ela é a fundadora do Future Today Institute, que é um instituto de futurismo super legal. Todo ano eles soltam um relatório das principais tecnologias daquele ano para várias indústrias. É um PDF gigantesco para quem quiser dar uma lida. E ela fala para a gente prestar atenção em como as tecnologias estão convergindo. Coloca no próximo que aí já tem uns exemplos, por favor. Então, por exemplo, algumas tecnologias do nosso radar que estão mostrando essa convergência finança descentralizada com IA, por exemplo. Ou uma plataforma que mistura finanças tradicionais com finanças descentralizadas. Ou inteligência artificial com computação em borda. Então, as coisas vão se misturando nesse universo tecnológico e cada vez mais. Pode passar o próximo, por favor. E aqui é outra coisa que é legal, assim, que é como tecnologias se comportam no geral, ou como a gente lida com elas, é inovação incremental. Então, assim, Robot Advisor já existia, e agora eles vão ganhando novos features, novas ferramentas, vai tendo IA junto, vai tendo outros comportamentos que a ferramenta melhora. Ou blockchain proof of stake. A gente está acostumado a ouvir que o blockchain é uma tecnologia
que polui bastante, porque demanda muita energia, mas o Proof of Stake é um outro protocolo que não precisa de toda aquela energia para fazer novas moedas, digamos. E a inteligência artificial é explicável. Acho que uma grande preocupação da IA é que não dá para entender por que que ela nos trouxe alguma resposta, e cada vez mais as empresas estão tentando trazer modelos que você consegue explicar o pensamento ali por trás. Pode passar. Aqui começamos o nosso papo sobre o Investir 2035. Muito obrigado, Eu vou Michel e Turra. Acho que antes encerrar da aqui. gente passar aqui pro Altair para a gente conversar, acho que eu queria dar uma conectada no porquê o radar, o que a gente falou aqui até agora. Eu acho que quando a gente fala em alfabetização de futuro, a gente está basicamente falando de aprender a ler sinal, né? Sinais do que já está acontecendo hoje, que tem potencial de mudar nosso mercado nos próximos anos. Acho que isso é uma coisa que ajuda a ampliar o horizonte, reduzir cegueira estratégica e evitar que a gente seja pego de surpresa em temas que poderiam ser antecipados. É um pouco desse movimento que a gente está tentando fazer aqui com o mercado. E foi por isso que a gente criou o Radar de Futuros. Ele é uma ferramenta para organizar esses sinais que a gente achou importante, que a gente mapear essas tecnologias emergentes e oferecer para o mercado uma visão estruturada do que pode impactar nossas instituições até 2035. Então, transformar a tendência dispersa em algo útil para vocês que possam tomar essa decisão agora. Assim. Então, mesmo que não seja a sua área de estratégia, que você tudo ali não seja muito impactante para você, pareça não impactante agora, acho que ele é uma ferramenta legal para estudo. Então, todas as tecnologias lá, ela tem bastante conteúdo extra que você pode se aprofundar, tem links de coisas externas que você pode ler, artigos da Ambima, do BIS, de jornal, de site. Então, é uma grande ferramenta ali de aprofundamento nesses assuntos. E isso está muito alinhado com o papel da Ambima, das nossas missões de inovação, é ser esse farol de tendências, como eu disse lá no começo, que é trazer essa clareza em meio à mudança, ajudar a reduzir incerteza, apoiar o mercado, a se preparar pelo que vem para frente. E, enfim, não é exercício de previsão, a gente fez uma curadoria ali, uma lista bem extensa que a gente teve, a gente consultou o mercado para dar relevância para tudo aquilo, mas tudo que está ali pode acontecer desse jeito ou não, e as coisas vão mudando porque não é tecnologia por tecnologia, ela tem todos os impactos econômicos, sociais que vêm por dentro disso, então aquilo ali é um trabalho de foresight. Então, é isso. Então, a estratégia de encontros é justamente isso, mostrar para vocês como o que é o radar, usar ele como ponto de partida para pensar futuros possíveis e conectar isso com os desafios reais das instituições de hoje. Lá tem uma ferramenta de IA bem legal dentro do radar que a gente vai mostrar para vocês mais tarde, mas isso é legal. Tem uma pergunta aqui da Sabrina. Qual a possibilidade de atualização dessas informações, fontes e tendências dentro do ferramenta de radar de futuros? A gente acabou de lançar, então isso é uma pesquisa que a gente fez esse ano, pensando daqui 10. A gente vai atualizar, a gente não sabe ainda se a gente vai atualizar todos os anos ou a cada 2 anos, depende muito de quanta mudança tem naquilo ali também, porque a gente está olhando um período extenso. Então, se a gente pode atualizar todo ano e ter pouquíssima coisa para mudar lá, vírgulas. Então, a gente está começando esse estudo agora de como que a gente faz para manter isso atualizado, mas vai ficar atualizado. Mas não vai ser assim todo mês, cada 2 meses, porque as coisas caminham rápido, mas não é tão rápido assim para a gente ter esse trabalho o tempo todo. Mas a gente vai fazer aquilo ali e vocês vão ficar informados quando a gente for atualizar. Então, Altair tá por aí? A gente pode começar a nossa Sim, conversa? claro. Eu não estou vendo a sua câmera, não sei se é só aqui. Beleza. Antes da gente entrar aqui com o Altair, eu queria só trazer um rápido panorama do que o radar aponta quando a gente está falando de investidor também, para a gente contextualizar a conversa aqui com todo mundo, né? A leitura geral é que esse investidor vai nascer de uma combinação de 3 grandes movimentos, que é a digitalização dos ativos, a personalização mediada pela IA e a mudança como a gente constrói confiança numa decisão com uma decisão financeira. Esse primeiro movimento é uma transformação da própria infraestrutura de mercado. A gente está vindo falar muito aí de blockchain, tokenização, essas plataformas que vão integrar finanças tradicionais e descentralizadas. Então, o investidor passa a navegar em um ambiente que tudo é muito mais acessível, mais fracionado, mais programável.
A promessa é que isso democratize acesso e crie possibilidade de portfólios que hoje ainda não existem para a maior parte das pessoas. Então, é isso que a gente está vendo de promessa aí para o futuro com essa questão de DLT, blockchain e tokenização. Esse segundo movimento é o papel da IA dentro desse cenário, que o Radar mostra que tem robô advisor avançado, IA dentro de plataformas de investimento, modelos que aprendem continuamente com o comportamento de todo do usuário. Isso tende a levar um investidor para um cenário que boa parte das decisões dele será mediada por sistema inteligente. Isso muda a expectativa, muda a confiança, muda a percepção de risco. Então, é um outro cenário que a gente está desenhando aí também com essas mudanças. E o terceiro movimento é de segurança e identidade digital. Então, vai ter tecnologias como dentro do radar que vocês podem ver lá, identidade autossoberana, detecção de fraude em tempo real com IA, criptografia pós-quântica. Isso vai redefinir modelos de Know Your Client, proteção de dados, suitability, e tem impacto direto na relação do investidor com as instituições, na forma como ele avalia o risco e a confiabilidade. E, como eu falei, tudo isso tem a mudança cultural, né? Então, a gente vai começar a se relacionar de frente com os bancos e tem todas as coisas que vêm ao redor disso, a sustentabilidade, o impacto deixa de ser nicho, passa a fazer parte da escolha de investimento, de soluções de finanças regenerativas, créditos de carbono, tokenizados, métricas de impacto. A gente é uma tendência que a gente está vendo começar agora. E lá no fundo o radar traz o investidor um pouco mais empoderado, no fim das contas, né? Ele é mais informado, muito mais opções, mas também imposto a uma complexidade maior. Vocês falaram lá no começo que ia ter muita informação, as coisas vão só piorar nesse sentido, mas a gente vai ter mais ferramentas para que ele possa navegar por ali. Então, a IA promete ter essa facilidade da complexidade das informações, mas esse é o ponto que a gente quer explorar hoje, que tudo isso significa do ponto de vista comportamental e como as instituições podem se preparar, e por isso que o Altair está aqui. Eu vou deixar o Altair se apresentar. Ele é muito famoso aí com seus podcasts, o seu canal no YouTube, mas ele é um pesquisador com um doutorado em psicologia experimental pela USP, acho que ele pode se apresentar para a gente, e ele apoia a gente aqui na Ambima com muitas pesquisas também, então acho que ele está por dentro do que a gente vai falar já já. Altair, Também não está bem-vindo. aparecendo aqui. Não sei se está aparecendo para vocês, Altair, mas aqui parou de aparecer. Mas o vídeo, talvez tentar desligar e ligar a câmera, porque é só aqui. Desliguei. Liguei de novo. Agora sim, melhor. Agora sim. Tá. Desculpa, eu não tinha como saber, não estou me olhando de fora. Tranquilo. Mas tudo bem. Então, assim, eu vou me apresentar na parte que é relevante aqui para a discussão, né? Eu sou psicólogo e sou estatístico. Assim, eu tenho essas duas graduações. Então, as pessoas acham que isso é completamente contraditório, mas não é. E eu já começo assim, eu sou um pouco chato com essas coisas de inteligência artificial, porque eu vejo a IA como pela parte estatística, eu vejo não pelo front-end, eu vejo pelo back-end. Então, por exemplo, eu sou muito crítico à ideologia de AGI, de inteligência geral. Assim, eu nem digo que eu acho que não existe, não vai existir. Pela própria arquitetura estatística, que não tem nada a ver com pensamento, não tem nada a ver, o cérebro não é um computador, sabe? Não tem nada a ver, né? E aí, eu não sei se o Lucas conhece, tem um termo que é chamado paradoxo de Solow. Já ouviu falar desse termo? O paradoxo de Solow? O paradoxo de Solow é assim, o Solow foi um cara que ganhou o Prêmio Nobel de Economia nos anos 90, e ele tem o paradoxo é o seguinte, que ele fala o seguinte, que a lucratividade da tecnologia é vista em todos os lugares, exceto nas planilhas contábeis. Essa que é a ideia. Né? Então, e aí, um exemplo ótimo é que assim, pessoas idosas têm lembranças das coisas que normalmente a média da idade das pessoas aqui acho que é mais nova que eu. Mas nos anos 80, quando eles lançaram o Excel, né? Eles lançaram o Excel por cima do Multiplan, né? E aí no começo, antes do Windows, né? Tinha o DOS, aquela coisa toda. Quando eles lançaram o Excel, o custo dos anos 70 para os anos 80, a quantidade de investimento em tecnologia aumentou 100 vezes em 10 anos. 100 vezes. Tá? Nesses 10 anos, sabe quanto que aumentou a lucratividade das empresas que investiram 100 vezes em tecnologia? 1%. 1%. Né? Então, o que você precisou? Você precisou de décadas para amortizar esse custo de investimento, que é exatamente o que está acontecendo agora com o IA. Né? Então, você pega, por exemplo, o PIB dos Estados Unidos hoje é cerca de 38 trilhões de dólares. 38 trilhões. A NVIDIA, que é uma das grandes empresas produtoras de chips, em 2030 vai valer 28 trilhões de dólares. Então, uma empresa só é quase o PIB dos Estados Unidos. É obviamente uma bolha. É obviamente uma bolha.
sabe? A conta não vai fechar, tipo a matemática simples, né? Então, dado esse contexto de fundo, né? E aí a pergunta que a gente tem, né? O que seria o investidor daqui a 10 anos? Na verdade, a gente tem que pensar as questões do ponto de vista comportamental. Essa que é a grande construção. Então, por exemplo, já tem um trabalho esse ano, né, muito interessante, que mostra o efeito da utilização desses front-ends de IA, porque IA pode ser várias coisas. O que a gente mais conhece, que é o GPT, é um tipo de front-end, é um tipo de apresentação, né, dos usos de IA, mas você pode usar para N e outras coisas. Tem uma coisa muito interessante que, assim, tem um efeito de idade, né? Então, as pessoas que têm 40 a mais têm um uso, em geral, muito produtivo da IA. Por quê? Porque ela passou boa parte da vida dela desenvolvendo estratégias de aprendizagem onde o IA, de fato, é um assistente. E aí ajuda muito, fica muito mais eficaz mesmo, né? Mas as pessoas que têm ali 20 e estão usando o IA agora há 1 ano, há 2, né? Na verdade, está evoluindo elas, porque elas estão delegando o desenvolvimento da função cognitiva dela. E aí eu concordo com a ideologia do AGI. A inteligência geral, por meio da IA, vai surgir na dependência da involução da nossa capacidade cognitiva. Então, quanto menos capacidade você tiver para controlar aquilo que te controla, mais você vai acreditar num Deus criador, né? E esse Deus não vai estar na Bíblia, vai estar num share de stakeholders. É basicamente isso, né? E aí uma grande evolução, né? Um grande efeito para aumentar o efeito ideológico dessa premissa é a adoção da robótica. Então, o desenvolvimento das IAs agora não vai ser mais uma coisa só no software. Vai ser tentando controlar o nosso comportamento por meio de robotização. Mesmo. A sua geladeira vai falar com você, vai te dar conselhos, vai falar a previsão do horóscopo para você, a sua geladeira, o seu cachorro. Você não vai ter mais, você pode ter um pet agora virtual. Você pode ter o seu namorado no IA, namorada também, sabe? Então, tudo isso vai ser uma forma de, na verdade, você delegar suas funções cognitivas para outrem. E aí, obviamente, que isso vai controlar todo o seu comportamento. Faz sentido, Lucas? Faz total. E aí, como é que a gente pensa nisso agora, olhando dentro dentro da questão do dinheiro, em relacionamento com instituições financeiras, investimento? O que isso vai trazer? Então, se esse cenário se aprofundar, isso vai, na verdade, massificar as nossas desigualdades. Vai aumentar cada vez mais o gap das nossas desigualdades. Aí eu vou dividir uma fofoca pró-social. Eu não gosto de fofoca, mas essa pró-social é importante. A Ambima mesmo tem o raio-x do investidor, que é um relatório que é produzido anualmente, já tem 8 anos. E aí, esse ano, me foi requerido fazer uma avaliação longitudinal, porque começou em 2018 até 2024, né? Estão coletando agora 2025. E aí, eu peguei os dados de todos esses anos e fiz uma avaliação estatística longitudinal mesmo, dos padrões longitudinais. E tem dados interessantes que eu gostaria de dividir com os senhores e as senhoritas aqui. São bem interessantes. Assim, o raio-x do investidor, são perguntas que têm a ver com o comportamento de consumo das pessoas e do grau de conhecimento de investimentos, em geral. E esses indivíduos estão localizados dentro de um período histórico também, né? Então, recapitulando rapidamente, em 2018, era um período em que a Selic, a taxa de juros era baixa, e a inflação também era baixa. E a gente teve uma crise um pouco antes, 2015 e 2016, uma crise econômica. Então, estava naquela ressaca. Então, em 2018, as pessoas tinham um pouco conhecimento dos mecanismos de investimento, assim, no máximo poupança, e elas investiam um pouco, elas guardavam um pouco de dinheiro em média, né? 18, 19, chegou 20, teve a Covid. Com a Covid, que é um efeito comportamental no ambiente, isso é muito interessante, teve uma segmentação das pessoas, né? Os indivíduos que trabalhavam mais em home office, assim, que o trabalho deles mudou para o home office, esses indivíduos começaram a ter um comportamento maior de poupar. Eles começaram a guardar mais dinheiro. Por quê? Porque o comportamento dessas pessoas foi obrigado a mudar, né? E aí, em 2021, eu publiquei um paper na Unifesp porque diminuiu drasticamente o vício em cigarro nas pessoas, no Brasil. As pessoas pararam de fumar, né? E aí, de 2020 para 2023, a incidência de cigarro diminuiu bastante. A gente foi ver por quê, e tem um princípio na psicologia que chama princípio de Premack, né? Que os comportamentos que a gente emite, eles não são reforçadores nem punidores em si, eles são dentro do contexto. Então, dando um exemplo, sabe aquela pessoa que trabalha no escritório e ela desce lá embaixo para fumar? Então, o comportamento de fumar dela não é só para fumar, tem o contexto, eu quero fazer uma pausa e eu uso como desculpa, né? Quando veio o home office e você é obrigado a ficar em casa, você não tem mais esse pareamento entre sair e fumar. Aí perde o sentido de fumar. E muita gente parou de fumar. E acha que parou por volição própria, quando na verdade foi um efeito no ambiente.
Então, boa parte dos comportamentos que controlam a gente, e a partir daí a gente cria hábito, são, na verdade, modificações no ambiente. Isso a gente viu no relatório, que foi muito interessante, que as pessoas que começaram a trabalhar em home office, uma maior porcentagem delas, começou a poupar, porque não tinha outra coisa para fazer, né? E começou a poupar dinheiro. E aí, conforme esse evento comportamental ambiental vai gerando uma mudança de comportamento, a pessoa começa a poupar, né? Em 2022 e 2023, a gente viu uma segmentação. Quem conseguir guardar dinheiro em 2020, em 2022 e 2023, começou a conhecer o que é tesouro direto, o que é CDB, começou a ficar mais cônscio. Por quê? Porque a pessoa já está num frame decisório de ganho. Porque ela está guardando dinheiro como se fosse uma plantinha, né? Ela já está num frame de ganho. A galera que não conseguiu guardar dinheiro em 2020 está num frame de perda. Começou a acumular dívida, né? E aí ela tem um menor desconhecimento dos aparelhos financeiros, porque ela está pagando hoje o que comeu ontem. Chegou 2023, o que apareceu? Foi liberado desse raio de Brasil? Bet, né? Apareceu a Bet. E aí o que acontece? Aquela galera que estava economizando já estava ali no fundo no tesouro direto, já estava fazendo uns negocinho, né? Aí já começa a adotar um modelo de julgamento, né, de decisão mais liberal, né? Aí começa a aparecer aquele tipo de raciocínio. Ah, se eu conseguir, todo mundo consegue. E o cara que não conseguiu guardar dinheiro em 2020, estava a maior prevalência dessas pessoas está encarando o bet como investimento. E aí lascou, né? Você está aprofundando as nossas desigualdades. Então, todo esse argumento para construir que muitas vezes mudanças no ambiente geram mudanças iniciais de comportamento que depois a gente toma como hábito. E é exatamente isso que acontece com esses front-ends tipo o GPT. Como ele é disponível para você e ele é muito amigável, é muito fácil de interagir, ele é uma mudança ambiental, porque uma empresa implementou. Você pode pensar exatamente igual a Covid. É uma coisa que acontece, que muda o seu comportamento, você não tem muita escolha e depois você cria hábitos. O aparecimento do GPT e a vantagem dele ser de graça é isso. Ele aparece no seu ambiente, ele está disponível, ele acaba mudando o seu comportamento sem você perceber. E aí você vai estar delegando capacidade cognitiva para ele. Claro que depois ele vai te controlar, obviamente. No caso da pandemia, na verdade, todo problema é uma solução. A pandemia apareceu, você teve que mudar seu comportamento e depois isso tem um caráter adaptativo também. E eu não estou defendendo que tem que ter pandemia para as pessoas ficarem mais inteligentes. Não estou falando nada disso. Tá? É um ser então e não sei somente ser. Isso é muito importante. Tá? E aí, pensando agora no investidor para daqui a 10 anos, na verdade, a gente tem que pensar como vai ser a média dos indivíduos daqui a 10 anos. Se a gente pensar que a gente vai estar num cenário de maior desigualdade, né, o indivíduo daqui a 10 anos, ele vai ser, antes de tudo, um indivíduo mais imediatista. Ele vai ser controlado por coisas de curto prazo, cada vez mais. Né? E exatamente igual o cenário de 1917. Exatamente igual, que apareceu a Primeira Guerra, começou ali. Estamos muito perto. Né? É tão impressionante que o modelo ambiental é o mesmo. Né? É que no caso era a penúria econômica, né? Aqui a gente está numa questão de desigualdade, mas é muito parecido, né? Então, um indivíduo mais imediatista, ele vai ser controlado por objetivos de curto prazo, que é exatamente o gráfico que o Michel mostrou, né? O gráfico da realidade versus a expectativa, que um é linear e outro é exponencial. A gente tá naquela barriga, está entrando na barriga, né? Que é aquela dissociação maior entre a expectativa e a realidade agora. Isso gera imediatismo comportamental. Né? A pergunta da Giovana é muito boa. Como é que você vai olhar para a solução de previdência? Né? Como é que o cara vai poupar? Ele só vai ver a poupança como algo importante quando as pessoas que pertencerem ao grupo que eu quero pertencer são as que poupam. E aí, por exemplo, tem um autor, né, dos 1974, ele escreveu um livro muito bom que chama Condição Pós-Moderna, né, que é o Jean-François Lyotard. E aí ele fala de uma coisa que chama lógica das comunidades, que é muito interessante. Que hoje em dia a gente não tem mais uma racionalidade, você tem racionalidades diferentes. Então, por exemplo, existe racionalidade dentro de um grupo anti-vacina? Claro que existe. Total. Se você entra dentro de um grupo anti-vacina, ele é completamente racional. Tanto é que o médico está usando a semiótica, está usando roupa de médico, publica artigos que parecem... Só que o indivíduo não sabe julgar um artigo bom de ruim. Então ele pega toda aquela semiótica e se você compactua daquela racionalidade, você faz parte do grupo. Né? Eu vou dar um exemplo até da minha tia. Minha tia tem um ótimo exemplo. Eu até agradeci ela. Eu sou professor na USP e na Unifesp há quase 20 anos. Né? E aí a minha tia chegou para mim um dia, falou assim, você está vendo o que está acontecendo nas universidades públicas? Aquela coisa toda de tia do WhatsApp, sabe? Que começa a aparecer aqueles fake news todos. Aí eu cheguei para minha tia, você sabe que eu sou professor na USP há 20 anos?
por que você nunca me perguntou? Por que você está afirmando isso? Você nunca me perguntou. E aí ocorreu ela, né? Ela nunca tinha pensado nisso, né? E eu agradeci, falei, obrigado, tia, você me fez cair uma ficha importante. Porque, na verdade, essa coisa da universidade ser uma bagunça, a baderna, aquela coisa toda, isso é real. Existe dentro da racionalidade daquele grupo. E aí eu me coloquei no lugar da minha tia. Se eu começar a questionar aquela realidade de que a universidade não é uma zona, eu vou ter que parar de ter contato com as minhas outras tias, que fazem parte daquele grupo. E aí o que é mais importante? Você ter contato com a realidade como ela é, ou fazer parte do grupo das pessoas que gostam de você? Acho que algo de errado não está certo, não é verdade? Temos um problema, né? E aí o que acontece? Esse é o grande pensamento que tem que estar por trás, não só do investidor, mas de qualquer pessoa daqui a 10 anos. A ideia não é ficar pensando em política, direita e esquerda. Do ponto de vista psicológico, a ideia é, você quer ser feliz ou você vai abrir mão da felicidade em nome do sacrifício individual para um mundo mais inclusivo? Porque o que acontece? Eu entendo completamente, e aí vão ter investidores dessas duas classes, tá? Para mim faz todo sentido existirem pessoas conservadoras. Faz todo sentido lógico. Por quê? Qual é o objetivo de ser conservador? É você querer controlar o ambiente. Conheço também, não daqui. Opa. Querer que o ambiente seja homogêneo para você não precisar pensar. Agora... Então, eu vou te dar um exemplo, Lucas. Imagina que a gente vive numa Sharia. Sharia mesmo, sabe? Homem tem um jeito, mulher tem outro, jeito de vestir, de se comportar, tá tudo certo, né? Então, e eu faço parte desse grupo, então eu entendo as regras. Então, eu não preciso te conhecer, Lucas. Eu não preciso saber quem você é. Eu entendo os não verbais, você entende também, a gente se comunica. Eu não preciso conhecer a sua subjetividade, nem você a minha. O que a gente vai ser no final? Feliz pra cacete. Vamos ser pessoas muito felizes. Por quê? Porque tudo que eu faço no ambiente dá certo. Acontece, dá certo, né? O problema é, as pessoas que vivem fora desse grupo simplesmente vão desaparecer. Esse que é o problema, né? Quando você abre mão da sua felicidade, eu vou ter que te conhecer, Lucas. Puta, que chato. Vou ter que conversar com você, vai ter coisas que eu gosto de você, coisas que eu não gosto, né? Quando você se abre pro não saber, esse não saber te habita. E ele te incomoda, né? Ele te incomoda. A Silene, chama Condição Pós-Moderna. Viu, Silene? Jean-François Lyotard, A Condição Pós-Moderna. Já que você vai ler esse, lê um outro também que chama Economia Libidinal. É fantástico também, viu? Do mesmo autor, do Jean-François Lyotard. Os dois dão um combo bacana, né? Então, o que acontece? Na verdade, a grande dicotomia do ponto de vista psicológico é entre quem quer ser feliz, então vai condicionar a uma homogeneidade do ambiente, versus a quem abre mão disso, dessa felicidade do ponto de vista próximo, e joga nisso do ponto de vista distante. Que é exatamente a tarefa do professor, né? O que é o professor de jardim de infância? O professor de jardim de infância, ele não vai ter retorno da educação da criancinha. Ele vai ter o retorno lá na frente. E ele sabe que a probabilidade de tudo que ele fizer, a probabilidade de mudar a vida da criancinha é 1. A probabilidade é total. Só que ele não vai ter o resultado para ele. O resultado vai ser jogado lá para frente. Por isso que investir em escola infantil não aumenta a IPO de stakeholder. E é exatamente o que geraria mudança social importante para a gente. Percebe o conflito, Lucas? Rodrigo, Michel? Percebe? Eu não sei de vocês, mas é uma discussão formidável. Né? A Patrícia E é muito interessante, Altair, porque com você... Foi o que eu estava falando antes. Assim, a gente estava aqui falando de tecnologia, como vai democratizar, tudo isso, mas nada disso existe no vácuo. Tem toda a questão econômica, social ao redor, que a gente tem que estar de olho. E isso faz parte da estratégia que a gente tem que olhar quando a gente está olhando para isso no futuro também. Inovação não é só a gente estar... falando, vamos botar IA aqui, né? O que isso está impactando, como é que isso vai mudar aqui, porque a gente não tem como tirar isso do contexto que as coisas acontecem. Não, eu te dou um exemplo, muito legal a sua fala. Lucas. Imagina daqui a 10 anos, você é gestor de uma carteira de fundos, sei lá. E aí você, de pessoas, né? De pessoa física. Aí vem lá a pessoa, daqui a 10 anos, vamos imaginar que a pessoa tem 30 anos, então tem 20 hoje, né? E você vai cuidar do dinheiro dela, né? Ou essa pessoa vai te ver como um oráculo, ela falou, faz aí, né? Ela vai ver você como um GPT mesmo, faz aí, né? E aí ela confia totalmente em você. Isso é um problema, é uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo, porque você vai controlar totalmente a pessoa. Isso tem um lado negativo. Mas se a pessoa quiser ter um pouco mais de ingerência sobre o comportamento dela, a expectativa, mesmo que ela tenha uma boa formação, tá? Ela vai ser extremamente imediatista. Ela vai começar... E aí tem a ver com um trabalho que a gente fez no Raio-X 2 anos atrás também sobre... A gente validou uma escala de estresse financeiro, e aí tem um joguinho que eu vou fazer com você, tá? O joguinho é o seguinte,
Então, imagina, Lucas, que você vai me dar R$100. Você vai me dar R$100 agora, e eu vou te devolver daqui a um ano. Daqui a um ano eu vou te devolver os R$100. Quanto você aceitaria receber de volta daqui a um ano para me dar R$100 agora? Fala com o coração. Não precisa pensar muito. Fala com o coração. 150. Você daria R$50 a mais. 50% de lucro. Vai, tá ótimo. Né? Essa pesquisa já foi feita em vários países. Tá? Então, em média, as pessoas pedem R$300. 3 vezes mais, em média. Conforme a renda da pessoa vai aumentando... Boa, voltou. Conforme a renda da pessoa vai aumentando, né, ela vai pedindo menos dinheiro, tá? Então a renda da pessoa vai aumentando, ela vai pedindo menos dinheiro. Mas o mínimo é o dobro. O mínimo é 200, tá? Beleza, então o que acontece? Como a gente pede, sei lá, 3 vezes mais, né? Quer dizer que quando você pega R$100 agora e joga daqui a um ano, ele parece muito menos. Então você vai ter um custo de depreciação do tempo, né? E tem uma curva hiperbólica que descreve isso. Só que a curva hiperbólica econômica é diferente da curva hiperbólica perceptual que a gente tem, né? Então, agora pensa o seguinte, Lucas. Num ano muito bom, a renda fixa vai te dar 8%. Você bota 100 conto agora. Daqui a um ano você vai ganhar 108. Não é meio duro? Porra, um ano, 8 conto, né? A bet é mais legal. A bet é mais interessante, não é? O tigrinho rebolando na sua frente? Porra, por isso tem que impedir propaganda dessa desgraça, percebe? No jogo de futebol, e você conhece toda a escalação do Corinthians desde o surgimento, você vai jogar o dinheiro ali e vai perder, né? Então, a gente é insensível a juro composto. A gente não nota a noção de juro composto. A Covid é um ótimo exemplo. A Covid é um ótimo exemplo da gente desconsiderar equação exponencial, a gente não entende, fisiologicamente. Né? Então, por exemplo... É o mesmo gráfico das expectativas, que nem você disse, porque nós temos uma incapacidade crônica de entender transformação exponencial. Exatamente. Quem descreve isso? Stevens, 1940, da psicologia, ele descreve curva psicofísica, ele via. Aí o Kahneman e o Tversky, que não tem nada de economia, eles ganharam, devia ter nome de psicologia, eles ganharam, não tem nada a ver com a economia que eles fizeram. Eles calcularam a curva psicofísica de depreciação do dinheiro. Né? E aí, e é uma curva logarítmica. A gente tá ferrado. Então, por exemplo, se você... como as pessoas... você me dá R$100 agora, e as pessoas querem receber 300 daqui a um ano, né? Se você juntar tráfico de drogas, armas, pessoas, órgãos, tudo, não dá 300% de lucro no ano. Percebe? A gente tem essa sensibilidade intrínseca. Por quê? Porque a nossa vida é muito curta. Um ano de vida pra gente é muita coisa. Pra quem vive 80, né? Pro custo do capital não é tanto. Percebe? Então, a gente tem um organismo que tem uma projeção de tempo relativamente pequena, então tem uma curva hiperbólica ali da vida dele, e aí é a resposta da pergunta da Giovana, eu acho, que é como é que você faz para pensar questão soluções de previdência. Então, uma estratégia, aí pensando do ponto de vista pragmático, você tem que criar um senso de comunidade, em que uma das coisas para você pertencer nessa comunidade é poupar dinheiro. Do mesmo jeito que achar que a universidade só tem balbúrdia, a regra tem que ser essa. É um dos cânones para você pertencer a essa comunidade. Eu estou falando comunidade nos termos do Jean-François Lyotard, porque aí você vai construir uma racionalidade. Né? Então essa coisa do homo econômicos, racional, que pensa em função dos seus próprios interesses, é uma bobagem. Porque ninguém é onipotente para saber os seus interesses reais. Isso é bobagem, não faz nenhum sentido. Né? Tem que trazer a psicologia para o rolê. Né? Então, aí o comentário do Max Planck é um nome interessante, é o que vinha antes do Excel, né? Já denunciou a idade o Max Planck já, né? Era o que vinha antes do Excel, que o Excel suplantou. Quanto maior a igualdade, mais difícil gerar esse senso de comunidade. Na verdade, você vai polarizar a comunidade, você vai criar 2 comunidades. Você vai criar a comunidade das pessoas que poupam, e aí aquela comunidade primo-pobre, né? Que, eu vou amortizar vou amortizar lá para comprar meu apartamento, minhas coisinhas e tudo mais. Vai ajudar aquelas pessoas? Muito. Né? Você vai salvar aquelas pessoas. Mas você vai ter a comunidade do povo da Bet, que o raio-x mostra muito bem. Abriu aquele bico, né? Tem 2 grupos de pessoas. A galera que está na Bet é a galera que acha que Bet é investimento, vai ter decisões mais imediatistas e vai ser uma fração grande da população que tem comportamento político. Né? E vai acabar gerando pressão para ter dirigentes que tenham perspectivas mais imediatistas também. Percebe que todo esse cenário de fundo por trás da adoção e da manutenção de inteligência artificial. Percebe, Lucas? Faz sentido?
Eu tô refletindo muito aqui, tem muita Desculpa as bad muita vibes, informação. desculpa as bad Não, mas vibes. é ótimo, porque acho que é isso que a gente tem que entender também, né? Que as coisas elas não caminham por si só. Mas a gente falou lá no começo, a gente fez uma pergunta aqui, e o pessoal falou que o maior desafio para o investidor é a complexidade das informações, o tanto de excesso de dado que ele tem. E isso é uma coisa que já existe hoje e imagino que vai só piorar, né? Essa questão de contra-informação, de estar estímulo, a gente recebe. Mas tem uma solução. Qual que é, o que facilita essa navegação do ponto de vista aí do cognitivo? Tem uma solução que é fácil, barata, qualquer um pode fazer, incluindo a gente agora. Pode começar hoje. É refazer o ensino médio. E eu tô falando sério, sem zoeira. Não, refazer o ensino médio mesmo. Por quê? Por que você faz ensino médio? Para passar no vestibular, para ter ter uma graduação, para arrumar um emprego, ser alguém na vida. Eu falo que minha avó é a pessoa que mais entende de Adam Smith na vida, porque ela dizia isso para mim. Meu filho, você tem que estudar para arrumar um emprego, ser alguém na vida. É basicamente a riqueza das nações, é a premissa do que é uma nação rica. Uma nação rica é uma nação capaz de gerar trabalho. É isso, e educação é o meio para isso. Então, na verdade, se você volta. E é sério, eu falo isso como um movimento político. Não tem a ver com direita, esquerda, atrás, cima, baixo, frente, tanto faz. Do ponto de vista individual, se você refazer o ensino médio, aí vai falar, não, então eu não tenho tempo para estudar. Você tem tempo para ficar vendo fofoca, para ficar vendo a vida dos outros na internet. Eu vou dar uma dica, e uma dica de adulto mesmo, tá? É que as pessoas pensam em estudar de um jeito muito escolar, né? Eu tenho que separar um tempo, eu tenho que fazer... Não precisa de nada disso. Por exemplo, com certeza, Lucas, você tem um amigo que é tarado em futebol. Não tem um amigo que adora roxo, assim, sabe tudo? Como é que ele aprendeu, desgraçado? Aprendeu a gostar tanto de futebol? Aprendeu a escalação? Porque tem uma variável crítica que é tempo. Ele dedica tempo pro bagulho, né? Então, de novo, eu coloco como um desafio, tá? Se você é competitivo, ótimo. Se você não é, tudo bem também. 1 hora por semana. 1 hora por semana você tem. 1 hora por semana, entra no YouTube, abre vídeos do Enem. Pega um vídeo aleatório. Um vídeo sobre briófita. Assiste. Mas não tem nada a ver com a minha vida. Não interessa. Assiste um vídeo sobre briófita, sobre o ioiô michôchô. Lembra o ioiô michôchô? Y menos YZ igual a MX menos XR, que com 2 pontos você faz uma reta. Sabe aquelas coisas? Que é o Euclide. Você lembra dessas coisas. Você tá me odiando internamente. Porque você lembra. Você só não lembra o que é, mas lembra o nome. O que é um mol? Você lembra o que é um mol? Reação estequiométrica? Você lembra do nome. Né? Lembra o que é entalpia, entropia, reação isotérmica? É isso. Pega 1 hora por semana, vê um vídeo. Vê 2, 3 vídeos de 15 minutos. Né? E deixa essa informação na sua cabeça. Vai chegar uma hora, quando você estiver fazendo uma viagem, vai aparecer um negócio, nossa, isso aqui colou na minha cabeça. Aí você não esquece mais. Né? Vai ver vídeo lá sobre geografia. Aí de repente você vai pra praia, vê um negócio, fala, nossa, isso aqui eu vi no vídeo. É isso que é o estudar. É isso que eu tô falando que é estudar. É isso. E aí, a ideia, né, conforme você vai criando esse hábito de observação disso, de refazer o ensino médio, se você quiser se motivar, faz um Enem, só pela alegria de viver. Só para ver como é que tá mesmo, como uma meta. Tá? Mas se você cria esse hábito, e de novo, é igualzinho à inteligência artificial. A inteligência artificial não te cooptou. Você que colocou ela no seu esquema de hábitos. E de novo, 1 hora por semana, pega um vídeo do Enem e assiste. Aleatório, não interessa. Em vez de ficar vendo série, pega um vídeo e vê. Você não vai entender nada no começo. Não tem problema, vai vendo outro. Essa constância vai gerar em você um movimento interno de movimento. De busca. E aí a gente entra numa definição moderna do que é ciência. Né? Não é aquela coisa de ciência é método, é século XVII, Descartes, não tem mais. O que é ciência hoje mesmo, aplicada, moderna, Lakatos para frente? Tá? Ciência é o uso do método científico por um agente que se auto-observa. Então, se eu sou um agente que usa o método científico, apenas, né, eu só estou usando a tecnologia. Aí o GPT substitui a gente. Se eu pego as ferramentas, por exemplo, qual que é a diferença entre aprendizagem e treinamento? Treinamento é isso. Eu te ensino as regras, você repete as regras, você é um bom repetidor de regras, ótimo. Se você é um bom repetidor de regras, eu garanto que o GPT é melhor que você. Então eu troco você. Né? Então, ciência é o uso do método científico, isso é uma parte. Por um agente que se auto-observa. A partir do momento que você pega o que você aprendeu e usa isso para se auto-observar, isso gera em você um movimento interno de busca. E aí, ao invés de você ser treinado, né, ao invés de desenvolver competência, você vai desenvolver habilidade. Qual é a diferença? Competência é uma coisa que eu faço para os outros. Habilidade é uma coisa que eu faço para mim. Então, por exemplo, eu trabalho no banco. E aí eu tenho que fazer uma certificação, que é basicamente o que a Ambima faz. Tem que fazer uma certificação. Aí eu estudo para as coisas, faço a certificação, tenho lá, ganho uma promoção. Isso não é educação. Tá? Isso é desenvolvimento de competência.
Eu demonstro que eu tenho as competências, tenho uma certificação, isso me dá benesses. O que é habilidade? Habilidade é uma coisa que eu faço para mim. Por exemplo, eu aprender a pular corda. Pode me tornar um funcionário melhor? Pode. Colateralmente, mas pode. Né? Eu aprender a cozinhar. Eu aprender a ver vídeos do Enem mesmo. Eu saber fazer uma equação de primeiro grau. Me ajuda em muitas áreas. Não só no trabalho, qualquer coisa. Né? Eu aprender o que é, sei lá, as leis de Morgan, de teoria de conjunto. Ajuda muito. Desde que você aprenda uma aplicação para além de uma mera competência para passar no vestibular. Muito legal, o pessoal está engajado aqui no chat, compartilhando suas fórmulas e jeitos de aprender. Eu acho que tinha muita pergunta aqui, você acabou passando por muitas delas. Acho que queria tentar ver um olhar um pouquinho mais das instituições, como é que a gente pode começar a se preparar agora para esse futuro, assim, enquanto empresa, enquanto funcionário do mercado financeiro aqui, como a gente prepara os times. Acho que essa questão da educação já é um super toque e a gente toca muito nisso aqui na Ambima, né? A gente está com um projeto junto com o Banco Central, o Ministério da Educação, para levar a educação financeira para o ensino médio também, que já é até citaram aqui o Aprender Valor, que a gente está junto com eles nisso, é uma das nossas bandeiras. Mas o que a gente, enquanto funcionário do mercado financeiro, enquanto instituições do mercado, a gente pode começar a se preparar para olhar esse futuro incerto e maluco que está chegando por aí? A pergunta é para mim ou pro... Para você, mim, por enquanto. Então beleza. Então, de novo, você tem que pensar do ponto de vista próximo e distante. Tá? Do ponto de vista próximo, você vai mudar pequenos hábitos mesmo. Né? Essa coisa de estudar para o Enem, alguma coisa assim, é algo que ajuda muito. Do ponto de vista distante, você pode pensar em coisas institucionais. Por exemplo, dessa reunião, a possibilidade de você entrar com esse tipo de discussão já é uma coisa, do ponto de vista institucional, muito útil. Né? Vai ficar na cabeça das pessoas alguma coisinha, que daqui a uma semana a pessoa tomando banho vai ter um insight, vai achar que é por causa dela. Isso é uma coisa importante. Tá? Então, e é muito importante para vocês perceberem que o que a gente faz aqui, as pessoas acham, eu quero ter uma métrica de impacto. Né? Então, a métrica de impacto é o quanto que a pessoa lembra do conteúdo associado ao fato de ter sido aqui. Isso muitas vezes não acontece. Isso também é a parte da aprendizagem mesmo. Os seus professores de jardim de infância foram professores muito bons para vocês. Exatamente porque você não sabe exatamente o que ele te ensinou. Porque faz parte de você. Isso é chamado amnésia da fonte. Vou te dar um exemplo, Lucas. Imagina, por exemplo, que eu te pergunto, me recomenda um filme para assistir? E aí você me recomenda um. Aí eu fui no cinema ver. Imagina que eu gostei muito. Eu gostei muito do filme. Eu gostei tanto que eu esqueci que foi você que me recomendou. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? E tanto é que às vezes eu te recomendo o filme que você mesmo me recomendou, você fica puto comigo, né? Isso é totalmente normal. É totalmente normal. Isso chama amnésia da fonte. Isso quer dizer que o que você me deu foi tão importante que faz parte de mim agora. Você desconecta quem te disse do conteúdo, porque faz parte agora da minha subjetividade. Esse é o papel dos professores. Então, por exemplo, as discussões que a gente tem aqui, a probabilidade de impacto é 1. Só que você não consegue fazer a engenharia reversa. E se fizer, quer dizer que foi treinamento. Aí, se a gente estivesse dando uma aula para uma certificação, aí seria treinamento, aí tem o feedback. Mas esse tipo de coisa que gera amnésia da fonte é jogar as garrafas no mar mesmo. O impacto é com certeza, mas a pessoa não vai conseguir saber que é por sua causa. Não aumenta a IPO de stakeholder. Percebe? Então, como é que eu sei se está tendo retorno do meu dinheiro? Né? E aí, de novo, eu vou pedir a licença de você para fazer um teste usando suas habilidades de ensino médio. Tá? Você lembra como divide 2 frações? Eu quero dar um exemplo de... Lembra sim. Não vem... A sua memória de curto prazo, óbvio que não lembra, porque você não usa. Tá? Eu tenho certeza que você lembra. Tem que forçar um pouco, ir lá no hipocampo, puxar, tirar poeira. Você tem que tirar. Mas você lembra. Probabilidade 1. Tá? Então, como é que... A galera pode ajudar aí, tá? Tem 100 e poucas pessoas. Deve ter alguém que sabe dividir. Já responderam aqui, ó. Pega a primeira e vai a segunda. Muito bem. Então, essa frase aí, você lembra dessa frase, não lembra? A professora te lembra, você lembra, tá vendo? Você sabe dividir 2 frações. Só que você entende essa frase como se fosse uma competência, por isso que você não dá valor. Né? Repara a frase, ó, eu tenho 2 frações. Eu copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Tá? Medite agora. Ó, agora eu preciso da sua atenção. Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O que eu quero fazer? Eu não quero dividir. Do ponto de vista do senso comum, dividir, não é? Eu tenho uma coisa, te dou um pedaço? Eu fico com menos, não fico? Quando eu divido, eu fico com menos. Mas olha a frase. Copia a primeira e multiplica pelo inverso. Multiplicar não é ficar com mais? Então por que para dividir eu tenho que multiplicar?
Você já pensou isso, alguma vez isso na sua vida? Hein, Lucas? Já parou para pensar que toda vez que você divide, na verdade, você multiplica? Por que é desgraçado o professor? Ele sabia isso, mas você não pegou. Por quê? Qual é a definição de adolescência? A fase que tudo faz sentido porque você é um otário, né? É claro que você não vai pegar, mas tem um jeito de explicar. Agora, vamos fazer ressignificar o ATP que você gastou na sua infância, né? O que quer dizer dividir? Dividir é um experimento de doação. Você copia primeiro e multiplica pelo inverso. Então, toda vez que você divide, você pega um tanto, uma parte do que você tem e coloca no inverso, que é algo que você não vê. Mas não quer dizer que foi perdido. Não quer dizer que foi perdido. Existe, o todo cresce, mas não cresce perto de você. É por isso que quando você abre o aplicativo do banco e você está R$ 200 negativo, não quer dizer que o dinheiro sumiu. Quer dizer que o dinheiro está mais perto do banco do que de você. Percebeu, amanhã, o pulo do gato? Então, qual que é o princípio de Lavoisier? Vai, Rodrigo, qual é o princípio de Lavoisier? Química. Não, pensa um pouco. Não é para ter a resposta pronta. A galera, vai, o efeito da massa. Qual é o princípio de Lavoisier? Vocês fazem meme disso o tempo todo. É uma frase que vocês modificam. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Claro. Ah, agora sim, tá vendo? Lembrou, né? Você ouviu isso na escola? O princípio de Lavoisier é a aplicação. O princípio de Lavoisier é a aplicação que eu estou falando de dividir duas frações. Quando você multiplica pelo inverso, você joga aquilo que você está dividindo, não é que some, vai para o inverso, vai para o todo, porque tudo se transforma. Entende? Então, quando você entende que dividir é um experimento de doação, quando você explica dessa forma para a criança, ela percebe que vai ter coisas que ela joga no mundo que não vai ter retorno para ela, mas o todo cresce, necessariamente. Você cria solidariedade nas pessoas. Percebe? Do ponto de vista operacional. E o nada se cria, tudo se copia, é a manipulação dessa frase. Então você consegue ligar, por exemplo, matemática com química. Essa é a educação para realmente que nós adultos temos que ter. E isso gera mudança. Aí você consegue criticar as coisas. Percebe o ponto que eu quero trazer? Então, assim, é importante ter esses tipos de discussão. Essa discussão que a gente está tendo aqui afeta as pessoas do ponto de vista distante, mas do ponto de vista próximo, eu advogo isso mesmo na universidade, assim, refazer o ensino médio. Nesse sentido, só fazendo essas pequenas relações com o tempo. Conforme você vai acumulando isso vai gerar uma árvore de ferramentas para você perceber a realidade de forma crítica formidável. Inclusive de pensar seus próprios investimentos. Porque você vai gastar mais tempo estudando coisas do que tentando consumir. Porque hoje o que nos dá pertença a comunidades é o que a gente tem, o que a gente consome. A gente assiste as mesmas séries, a gente joga os mesmos jogos, a gente vai nos mesmos lugares. Eu quero aprender a substituir isso e estudar as mesmas coisas. Porque estudar é uma coisa que não tem custo. Tem custo de tempo, mas não, é muito barato hoje em dia. Né? Se a gente faz parte do mesmo grupo que estuda as mesmas coisas, poxa, já é um senso de comunidade. E a partir daí a gente pode aprender a economizar dinheiro. Porque já vai estar economizando dinheiro por estudar. Porque não vai estar comprando coisa, nem vendo fofoca. Percebe que tudo fecha. Né? O ciclo fecha todo. Muito obrigado, Thay, pela quase uma terapia coletiva aqui para todo mundo. Acho que foi legal porque tangibilizou muita coisa para o que a gente está fazendo. Acho que a gente está avançando aqui no tempo. Eu vou pedir para os meninos apresentarem o restante do parte o exercício e o assistente de IA. E a gente tem um tempinho para perguntas. Vocês já podem deixar aí no chat. A gente responde um pouquinho. A gente tem mais alguns minutos. Muito bem, estou assimilando tudo ainda. Foi uma quantidade impressionante de reflexões. Muito obrigado, Thay. Vou ver se eu consigo voltar para o roteiro. Estávamos aqui, então falamos um pouco sobre a visão de investimento daqui 10 anos e aqui propusemos um exercício coletivo. Então, recomendamos que vocês façam de seus celulares, porque muitas vezes, percebemos nas outras sessões que muitas vezes o assistente, em particular, fica bloqueado, dependendo da sua rede de acesso. Então, acessem futuros.ambima.com.br e aí, enquanto nós vamos fazer um exemplo aqui do exercício, mas antes disso, vamos falar um pouco sobre expectativas em relação ao que o nosso modelo estatístico aplicado aqui a conhecimento de tecnologias emergentes. Obrigado pelo contexto, Alten.
assim, ele funciona muito bem para algumas coisas, mas principalmente como ponto de partida. Então, não é algo que traz necessariamente respostas, não sabe, não tem conhecimento, né, como estávamos dizendo, mas ele serve como uma provocação para você partir para você começar suas ideias em outro lugar, muitas vezes, e conseguir olhar um pouquinho fora daquelas suas certezas. Eu, pelo menos, sinto que os modelos de linguagem servem muito bem para fugir daquilo que eu conheço. Então, é sempre uma forma de extrapolar a forma que a gente entende as coisas de uma maneira muito, muito complementar. E o que nós vamos fazer aqui eu vou trocar de tela, eu vou voltar para o radar e trabalhar algumas questões juntos com vocês sobre como que ele pode ser utilizado para pensar sobre o futuro próximo. Então, um segundo. Fica tudo em tela cheia aqui, então na hora de voltar tem uma navegação. Então, por exemplo, nós queremos vamos iniciar o chat aqui. Então, um ponto de partida é, por exemplo, imaginar a rotina de uma investidora individual em 2035 usando algumas dessas tecnologias. Então, este é um exercício extremamente prático, em qual nós... Pronto, aqui tivemos uma resposta extremamente curta também, mas a ideia aqui qual é? É tentar entender do ponto de vista do modelo quais tecnologias que ela entende como prioritárias na hora de construir um cenário plausível. O cenário plausível qual é? É uma investidora individual que está querendo utilizar as tecnologias então presentes. Então, é uma maneira, aqui o modelo respondeu com robo advisors avançados, sugeriu IA para previsão de taxa de juro e a precificação inteligente de ativos. Então, naturalmente, trouxe sugestões muito próximas da busca, mas fez isso de uma maneira muito concreta e muito realista. Eu que não entendo praticamente nada sobre como é que isso se aplica na realidade, eu confio aqui na sugestão do modelo de linguagem para pelo menos ter entendido o que tem no conjunto de informação, e eu uso isso como ponto de partida para eu mesmo pensar sobre o que significam essas tecnologias no futuro próximo. Outra pergunta, por exemplo, aqui das sugestões. Podemos olhar para tecnologias que facilitam a acessibilidade e a inclusividade. Então, há tecnologias emergentes que tornam o investimento mais acessível ou inclusivo. É um bom ponto de partida. E a educação financeira gamificada, talvez como um contraponto às bets, serve como um ponto, um passo na direção certa. Plataformas de co-investimento, ou seja, distribui o risco com outras pessoas com perfil semelhante. Inteligência coletiva em investimentos, muito parecido, mas também se apoiar no conhecimento de outras pessoas Olha para as tomar melhores comunidades aí. decisões. Como é que é? As comunidades, sim. É, exatamente. Então é engraçado como o modelo acaba levantando visões até complementares à coisa que a gente tem discutido. E aqui são alguns mini exemplos, né, de como é que a gente consegue utilizar o radar para responder algumas das perguntas que daria muito mais trabalho você ter esse conhecimento todo em mente para conseguir responder a pergunta. Então ele não substitui o pensamento, mas ele nos ajuda a começar o pensamento num ponto um pouquinho mais avançado, com um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais detalhado e, e sempre de maneira complementar. Então, eu gostei muito dessa provocação. Acho que assim, a IA, podemos passar horas e horas falando sobre isso, inclusive falamos sobre isso no ano passado com alguns de vocês. Tem inúmeras direções que ela nos leva, mas principalmente naquilo que a gente conhece pouco, ela tem um impacto desproporcional, pelo menos na minha vida. Voltando ao nosso raciocínio, o Rodrigo vai falar um pouquinho mais sobre a nossa roda de futuros. Aqui era mais para mostrar que o assistente não precisa só responder sobre a tecnologia, porque geralmente a gente vê, tem um assistente. Deixa eu perguntar mais sobre essa tecnologia e dá para a gente usar outras metodologias para meio que explorar um pouco mais o limite ali do assistente. Então, nesse caso, tenho a roda de futuros. Aí no slide seguinte tem algumas perguntas baseadas nisso que a gente pode usar para perguntar para o radar e ver ali, conversando com ele, quais tecnologias ele enxerga. E, de novo, é um ponto de
de partida, né? Não é ali a resposta dele, pronto, amém, né? É olhar e ver como, aí você pode perguntar mais, ter uma segunda rodada, uma terceira rodada e vendo como isso se diferencia. Bacana. Em função de tempo, eu quero sentir com vocês aqui, mas acho que seria legal dedicar os últimos minutos a perguntas e respostas, talvez, versus dar mais um Não, exemplo na vamos lá. tela. O que você Acho que acha? depois o pessoal pode brincar aí no radar. Eu vi que muitos deles já conhecem, então elogiando aqui. Perfeito. A gente já tem algumas conversas aqui. Vocês podem mandar perguntas para todo mundo aqui. Sim. E vamos lá Mas fazer o último exercício antes de aqui do começar o slide. encerramento. Isso, obrigado, Lucas. Antes de começar o encerramento, então, mais uma leitura coletiva sobre futuros, né? Agora que falamos tanto sobre futuros, qual que é a maior oportunidade para o investidor, dado todo esse contexto? E não digam investir em bets. É Obrigado. estudar. O link para responder tá aí no chat também, tá, pessoal? Estão aparecendo alguns temas nas respostas. Fazer terapia. Fazer terapia, aprender. Acho que você teve um bom influência aqui, viu, Altair? O pessoal captou a mensagem. Tem Diminuindo a dose de comunidades, da galera, tá bom. conhecer, se aprender a aprender. Diminuindo a dose de remédio da galera, tá bom. Educação explodindo aqui. Mas vale a pena, assim, só para... Acho que vocês não são da área, mas qual a definição de terapia? Para qualquer área, tá? Qualquer tipo de terapia, mesma coisa. Terapia psicológica, tá? A terapia é um método que você desenvolve na pessoa para ela ser capaz de explicar o comportamento dela melhor que qualquer outra pessoa. É para isso que terapia serve. Você desenvolve um método que, se ela consegue explicar o comportamento dela melhor do que qualquer outra, aí ela vai ser livre. Essa é a definição que a gente tem na psicologia de liberdade, né? Que é quando você controla aquilo que te controla. A terapia gera isso. Você não vai ser feliz, você não vai ser mais bonito, mais inteligente, mas você vai pelo menos conseguir explicar seu comportamento melhor que o resto, os outros. É para isso que ela serve. É muito parecido com a consultoria. Legal. Assim, de ajudar a pessoa a entender o que ela faz e transformar seu comportamento através da observação. Exatamente. E aí, com os resultados aqui, a gente vê que ficou bem nessa, assim, a gente vê as oportunidades que a tecnologia traz, a gente está vendo muitos desafios que a gente vai ter com o comportamento daqui para frente. Acho que aí cabe cada instituição no seu dia a dia pensar como a gente vai se adaptar e trabalhar melhor isso daqui para frente. A gente vai continuar oferecendo ferramentas como essas discussões aqui para a gente continuar seguindo juntos como mercado, mas a gente está se encaminhando aqui para o fim. Vou deixar aqui para vocês também responderem a nossa pesquisa de satisfação. E é isso. Tem mais alguma pergunta que a gente pode responder para vocês? Temos mais 8 minutinhos. Deixa eu ver aqui. Vai ser interessante. Dos estudos e materiais que vocês têm consumido, existe algum comportamento relacionado ao perfil do investidor que não existirá em 2035? Não existirá? O que existe hoje que vocês pensam que pode sumir aí, Altair, no relacionamento das pessoas com a tecnologia? Que não vai ter... Eu acho que é a tendência as pessoas naturalizarem muito a IA como uma pessoa. Então não vai ter a figura do... eu acho que isso não vai ter a nossa capacidade de separar o real do imaginário vai ser cada vez mais difícil. Acho que isso a gente não vai ter tão claro. Por exemplo, para mim, que a maior parte da minha vida foi analógica, para mim é bem claro separar isso. Né? Então, se eu começar a ter uma namorada virtual, é exatamente deliberado. Mas para as pessoas que nasceram depois de 2000, não é assim. Tipo, vai ter essa dissociação entre realidade e o ambiente virtual vai ser algo bem difícil vai ser uma habilidade. Vai virar uma habilidade.
que para mim é algo naturalizado, para a geração mais nova vai ser uma habilidade. Acho que você responde um pouco a pergunta da Luísa, que é, com essas plataformas, você acredita que pouco a pouco os investidores se tornarão mais independentes? Acho que se a gente tiver boas plataformas de IA, talvez eles dependam mais delas do que dos gerentes, atendentes hoje em dia. E isso pode significar que sejam mais independentes porque eles resolvem sem a dependência do atendimento que a gente tem, né? Acho que essa é um pouco da visão. Tem uma metáfora boa que é a metáfora do taxista. O taxista antigo, né? Ele sempre, você fala, eu quero ir em tal lugar. Ele sabe de cabeça o caminho, porque ele está acostumado a usar os mapas mentais deles para isso. Só que o que acontece? O taxista, ele sabe o caminho, até sabe o caminho mais curto, mas ele não consegue prever o trânsito. Porque o trânsito é uma coisa que acontece agora, né? Ele não tem a visão além do alcance, né? Mas o Waze tem. O Waze consegue ter essa informação. Então o Waze sempre vai ser melhor que o taxista, mas o taxista não vai conseguir acreditar nisso, né? O taxista mais novo, não, ele vai contar o Waze como se fosse algo naturalizado. Vai ser mais eficaz, mas ele vai perder a capacidade de gerar mapas mentais. Percebe que é um trade-off? É um ganho, uma perda? Né? Então, no taxista mais novo, você tem que ensinar ele a ficar sem o Waze um pouco para aprender a desenvolver. E o taxista mais velho, você tem que ensinar a ser menos teimoso. Então, isso que é a aprendizagem, sabe, para o futuro. Você não delegar demais e não deixar de desenvolver novas habilidades. Então, é por isso, a habilidade fora do trabalho, aprender a pular corda, aprender a cozinhar, aprender a fazer outras coisas, gera esses conhecimentos prévios para você transformar o IA num assistente, não num consultor. Isso que é um negócio importante. Paulo, tem a pergunta aqui, qual a ação institucional da Ambinho para incluir educação financeira para os jovens? A gente está fazendo bastante coisa, esse ano não é aqui da minha área, mas eu posso te adiantar algumas coisas que eu sei que está rolando. A gente está como parceiro nesse programa Aprender Valor, que é do ensino médio, do Educação Financeira no ensino médio. A gente está junto com o Banco Central, o Ministério da Educação, nesse projeto. A gente participa de um piloto no projeto Pé de Meia para dar mentoria financeira para esses jovens que participam desse projeto. A gente tem o nosso programa de voluntariado, que a gente se junta a instituições aqui associadas para levar a educação financeira junto com instituições sociais, ONGs que têm esse tipo de atividade. Então, a gente tem um leque bem grande de atividades aqui. Depois você pode dar uma olhadinha lá no nosso portal, que tem muitas ações legais que a gente está fazendo. O ano passado foi um ano de muito crescimento nessa frente. Então a gente tem trabalhado bastante junto com parceiros muito estratégicos do governo, com a Febraban, com a B3, então para ampliar esse impacto dessas ações que a gente vê com isso como uma frente muito importante para o futuro e para a sustentabilidade do mercado. Mas acho que estamos aqui no finalzinho. Eu queria agradecer todo mundo que participou desse e dos outros encontros também, que pode estar por aqui. Agradeço muito ao Altair pela visão, acho que abriu o olho para a gente por muita coisa que a gente não estava esperando. O pessoal da Envisioning, muito obrigado por estar presente aqui nesses 3 encontros com a gente, pelo trabalho no Radar. E a gente deve continuar esse trabalho no ano que vem, a gente, em algum outro formato, a gente mantém contato com vocês, participem da Rede Ambima de Inovação e para manter atualizado sobre isso, tá? Muito obrigado e a gente se vê em breve. Muito obrigado, Lucas, e todo mundo participando. A gravação vai estar no Obrigado. YouTube em breve, tá, gente? Muito obrigado por quem assistiu, quem quer ver de novo.